O mundo está diante de um momento crítico e a soberania das nações está sob ataque. Donald Trump acabou de autorizar uma ofensiva massiva contra o Irã, atingindo vários alvos em apenas 3 dias. Mas o que está em jogo aqui, galera, vai muito além de uma disputa lá no Oriente Médio. Nós estamos falando de um movimento que está tentando desestabilizar economias em todo o planeta. E o Brasil, sob o governo Lula, já se posicionou. Nós não vamos aceitar que crises fabricadas lá fora destruam a nossa soberania e também, é claro, o nosso desenvolvimento. Muita gente está olhando para esses ataques e não estão entendendo a engrenagem por trás. O Irã é um país soberano que detém o controle do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo mundial. O Trump, com uma postura que muitos especialistas já está classificando como imprudente e até mesmo perigosa, quer forçar um acordo através, sabe do quê? Da asfixia total. Ele deu o aviso: se o Irã não ceder, o próximo alvo serão as usinas de energia. E isso não é diplomacia, galera. Isso é um ultimato que acaba ignorando o direito internacional. Agora presta muita atenção no impacto disso aqui no Brasil. O governo Lula, ele tem sido uma voz constante na defesa da multipolaridade e, é claro, do direito de cada país decidir o seu futuro. Agora, se o Trump decidir incendiar o mercado de energia, atacando usinas civis, o impacto no preço do petróleo será global. Mas a diferença agora é que o Brasil, ele tem um governo que está atento. A ordem em Brasília é muito clara: lutar para defender a nossa soberania energética e não permitir que o povo brasileiro pague a conta de uma guerra que simplesmente não é nossa. Agora, sabe aquele cessar-fogo que durou cerca de 90 dias? O Irã acabou usando esse tempo para se reorganizar, como qualquer nação faria sob ameaça. No entanto, a visão do Trump é de que a soberania dos outros países só existe enquanto for conveniente para os interesses dos Estados Unidos. Por isso, a fase 2 do plano dele é tão perigosa. Ele quer destruir, sabe o quê? A infraestrutura técnica do Irã, ignorando as consequências humanas e talvez até mesmo as econômicas que isso terá em escala mundial. O Brasil, como um dos grandes produtores de energia do mundo, simplesmente não pode ficar calado. O governo Lula sabe que se o Estreito de Hormuz ele continuar bloqueado, se ele permanecer fechado, como resposta inclusive à agressão dos Estados Unidos, o choque no petróleo será inevitável. Mas a estratégia brasileira é de resistência e busca por equilíbrio. É claro, diferente de outros tempos, o Brasil hoje acaba buscando parcerias globais para garantir que a nossa economia não fique refém das loucuras de líderes que preferem o conflito ao diálogo como Donald Trump. Agora, segundo documentos e análises que estão circulando nos bastidores da diplomacia, a agressividade de Trump na última terça-feira, atingindo radares e frotas, foi simplesmente um teste de limites. Mas o Irã já mostrou que não vai se curvar. E o Brasil, liderado por Lula, mantém sua postura de defender que as crises sejam resolvidas pela diplomacia e não pela força bruta que atinge o bolso do trabalhador em todos os continentes. Mas galera, a pergunta que fica para os próximos dias é: até onde vai essa loucura? O Trump está disposto a paralisar o fornecimento de energia mundial para impor a sua vontade? E o mais importante, o Brasil está pronto para liderar um movimento de países que defendem a sua autodeterminação diante dessa pressão toda? O governo federal já deixou muito claro que a prioridade agora é proteger o brasileiro de um possível tarifaço importado, lutando, é claro, com todas as ferramentas diplomáticas e econômicas para manter a nossa estabilidade. A soberania nacional não é negociável. Agora, é preciso que você entenda a profundidade do que está em jogo nos bastidores da diplomacia nesta semana. O Irã não é qualquer adversário. É simplesmente uma civilização milenar que detém tecnologias de defesa avançadas e que nos últimos anos estreitou laços com o bloco do BRICS, do qual, é claro, o Brasil é protagonista. Então, quando Trump ordena o ataque a vários alvos lá no Irã, ele não está apenas tentando desarmar um país, não. Ele está tentando, sabe o quê? Enviar um recado de força para todo o sul global. Mas o tiro pode sair pela culatra. Fontes diplomáticas estão indicando que o Itamaraty já
está em consultas permanentes com outros líderes da OPEP e também, é claro, dos BRICS, para criar um escudo de estabilidade. O governo brasileiro sabe muito bem que a soberania nacional depende da nossa capacidade de dizer não. Então, as pressões externas que estão tentando ditar o preço do nosso combustível e também, é claro, a direção da nossa Petrobras, nós não podemos permitir isso. Então, enquanto a visão do Trump é de um mundo polarizado e sob constante ameaça de bombardeios a usinas civis, o que seria um crime, é claro, contra a infraestrutura de qualquer nação soberana, a estratégia de Brasília é de diversificação e também de fortalecimento das alianças regionais. Agora, galera, o que está acontecendo é uma queda de braço histórica. E de um lado, nós temos a tentativa de imposição de um tal xerife mundial que acaba ignorando fronteiras e do outro lado, nações como o Irã e o Brasil que estão exigindo respeito às suas decisões internas e aos seus recursos naturais. Então, o governo federal tem trabalhado no limite para garantir que as reservas brasileiras e, é claro, a produção nacional sirvam, em primeiro lugar, ao povo brasileiro e não aos interesses de especuladores internacionais que estão lucrando com cada explosão lá no Oriente Médio. Então, essa segunda fase que o Trump quer impor é, na verdade, um teste de fogo para a nossa independência. Se nós permitirmos que a loucura de um líder estrangeiro defina se nós teremos energia barata ou um tarifaço nos alimentos, nós estaremos, é claro, entregando a nossa bandeira. Então, por isso, a reação em Brasília é de vigilância total e, com certeza, de defesa absoluta da nossa autodeterminação. Agora, pessoal, eu quero saber a sua opinião. Você concorda que o Brasil ele deve se manter firme na sua defesa, principalmente na defesa da soberania e contra essas intervenções desastrosas que estão vindo lá de fora? Vamos citar os nomes aqui, né? Que tá vindo lá dos Estados Unidos? Ou você acha que a pressão de Trump vai acabar forçando o mundo inteiro a um beco sem saída? Deixe nos comentários a sua opinião, sua visão sobre a defesa do Brasil é fundamental para o nosso debate. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Não se esqueça, hype esse vídeo, aparece para você próximo aos comentários, é só você clicar lá, hype o vídeo, porque quando você hype o vídeo ele acumula alguma pontuação, e o YouTube vai entender que esse vídeo é um vídeo relevante, é um vídeo bacana, e ele vai aumentar o nosso alcance. E ele aumentando o nosso alcance, o canal continua crescendo cada vez mais e nós vamos continuar trabalhando e postando vídeo para você. Agora, galera, se você ainda não apoia o canal, se você ainda chegou agora, de alguma forma, você conheceu o canal agora e você não é membro do canal, então clica aqui embaixo, ó, seja membro. Se você apoia o nosso trabalho, você vai se tornar membro. É simples e objetivo. Clica aqui embaixo, seja membro e assim você não vai perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.